A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 25 de março, é o dia 131 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 31 ao 33. Hoje também é o dia 28 do nosso propósito de 30 dias buscando pelo Espírito Santo. Então, nós estamos na reta final desse propósito de busca pelo Espírito Santo e eu tenho certeza absoluta que se você se dedicar de todo o seu coração, você vai alcançar aquilo que você propôs no que diz respeito a ter mais de Deus. Amém? Eu já tenho conseguido contemplar algumas coisas que Deus tem feito na minha vida. Os frutos do Espírito estão cada vez mais evidentes. Depois eu conto algum testemunho referente a isso, mas sem mais enrolação, vamos à nossa leitura para a nossa meditação de hoje. Abra no segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 9. Enquanto você procura, deixa o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo, chame pessoas que ainda não conhecem a Jesus para participar desses propósitos, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção na vida delas. Faça você também a sua parte de evangelizar, de compartilhar a palavra de Deus. E após essa leitura, eu quero orar pela sua vida. Amém? Vamos à leitura? Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 9, diz o seguinte: E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoc, lhe respondeu dizendo: Desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Amém? Esse texto ao qual nós acabamos de fazer a leitura nos traz um relato muito interessante sobre o momento a qual o povo retoma a sua vida espiritual. Nós vemos que no capítulo 30, o rei Ezequias, ele restaura, ele faz com que o povo volte a comemorar a Páscoa. E após a comemoração da Páscoa, o povo volta para as suas casas, limpando e purificando o ambiente de Judá e de Jerusalém, tirando todos os itens de adoração a deuses estranhos, os altares, tirando os postes de adoração e as imagens. E nesse momento em que o povo retoma a vida de busca ao Senhor, o povo volta a entregar, volta a ofertar, volta a congregar e cumprir com os mandamentos. Nesse momento que o povo volta a congregar, volta a cumprir com os mandamentos e volta a ofertar no templo, o rei, ele vê aquela montanha de coisas e fala para um dos sacerdotes e também aos levitas e fala: olha, que coisas são essas? De onde vêm essas coisas, né? O que é isso? E Azarias, o sumo sacerdote, ele responde que aquilo era resultado da atitude do povo. O povo voltou a ofertar, voltou a entregar na casa do Senhor. Então aqueles que vivem na casa do Senhor estavam comendo até se fartar. E toda aquela montanha de itens que estavam lá era a sobra
Então, a sobra já estava ocupando espaços a qual não daria para guardar. Eu já me lembro daquele texto que diz que poderia fazer prova de Deus, para ver se ele não derramaria bênção tal, a qual não teria nem lugar para guardar. E existe um detalhe muito importante no meio disso. O detalhe é que, no versículo 10, diz que tudo isso aconteceu porque o povo começou a ofertar. Então Deus abençoou o seu povo. Nós vemos que Deus, ele vê um povo com o coração determinado a entregar, determinado a ofertar, determinado a abençoar. Então, ele também se determina em abençoar esse povo. Lembre-se que o Senhor, ele nos chamou para fazer a diferença, para impactar na vida de outras pessoas. Aqui nesse texto nós estamos falando de bens materiais. E também se aplica à nossa vida atual, nos dias de hoje. Se você se esforça, é fiel nos dízimos e nas ofertas, o segredo para alcançar novos objetivos, para avançar além daquilo que você já tem avançado, é ter um coração voltado a abençoar. Porque quando Deus vê alguém com o coração voltado a abençoar, Ele abençoa essa pessoa para que ela tenha condições de abençoar outras. Então Deus, ele te transforma em um canal de bênção, para que você consiga abençoar as pessoas a qual o Senhor quer alcançar. Então Deus, ele começa a te usar para transbordar na vida de outra pessoa. Ele te enche para que você transborde. Agora, vamos parar de falar de bens materiais e aplicar esse mesmo conceito na esfera espiritual. Se você tem no seu coração a vontade de abençoar pessoas, a vontade de ser um canal de bênção para outras pessoas, o que Deus faz? Ele te enche para que você consiga transbordar. A partir do momento que você entende que a tua busca, que a tua dedicação, que a tua fidelidade a Deus, ela tem o objetivo de alcançar outras pessoas e começa a trabalhar para que você tenha uma vida ministerial, para que você tenha uma vida espiritual que venha impactar outras vidas, você abre a porta da bênção espiritual, da unção sobre a sua vida. Por quê? Porque se você quer buscar mais de Deus, se você precisa mais de Deus para orar pelos outros, o que Deus vai fazer? Vai derramar sobre a sua vida unção e autoridade, para que quando você orar pela vida de alguém, a unção e autoridade que está sobre a sua vida venha trazer uma transformação na vida de outras pessoas. Então, se você aplica o teu coração a compartilhar a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, se você entende que você foi chamado, que você foi chamada para fazer a diferença, para transbordar sobre a vida de outras pessoas, Deus, ele te enche da ciência da palavra. Para toda vez que você for ministrar alguém, que você vai pregar, que você vai falar sobre o amor de Cristo, ele te use com profundidade, para que aquilo que está sobre você transborde sobre a vida de outras pessoas. Agora, aquele que entende que precisa acumular para si próprio, aquele que entende que tem que ter muito para si e não tem o coração aberto para compartilhar com o próximo,
ele bloqueia a bênção de Deus sobre a própria vida. A unção de Deus sobre a própria vida. Nós vemos aquele jovem rico. Ele chega até Jesus e fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para receber a salvação? Jesus fala: você cumpre os 10 mandamentos? Ele cumpre, desde a minha mocidade, eu cumpro todos. Aí Jesus falou: maravilha. Vende tudo que você tem e me siga. Vende tudo que você tem, entregue aos pobres e me siga. O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, você acumulou bens, chegou o momento de você ser usado por Deus para ser um canal de bênção para outras pessoas. E no momento que você for um canal de bênção, tiver o seu coração aberto para abençoar outras pessoas com tudo que você tem, então aí sim você está pronto para receber a plenitude, para ter tudo o que o mundo espiritual tem para te oferecer. Imagine só andar ao lado de Jesus, viver ao lado de Jesus, não tem nada melhor do que isso. Mas para que aquele jovem rico conseguisse alcançar esse testemunho de vida, essa forma de viver, esse caminho ao lado do Senhor Jesus, ele teria que se desprender de tudo aquilo que o aprisionava nos bens materiais que ele tinha. Mas ele não conseguiu. A Bíblia diz que ele vai se afastando aos poucos e vai embora triste. Então, aquele homem, aquele jovem rico, não conseguiu colocar em seu coração o desejo de abençoar com tudo o que ele tem. Quando você entrega tudo o que você tem à disposição de Deus, Deus multiplica de uma maneira inimaginável. Quando você decide fazer muito além daquilo que você poderia, o Senhor te faz transbordar, prosperar, alcançar coisas que você jamais alcançaria se fosse só para você. E isso é um fato. Eu já vivi diversas experiências com Deus nesse sentido. Quando eu estava buscando para mim, eu não conseguia passar de um certo ponto. Quando eu deixei de querer ter só para mim, comecei a pensar em abençoar outras pessoas, aí o projeto fluiu. Aí a ideia fluiu. Por quê? Porque eu estava entendendo para que eu fui chamado. As palavras vêm muito nessa linha de entender para que você foi chamado e se posicionar no local onde o Senhor Jesus te chamou para estar. E o Senhor Jesus, ele nos chama para ser um canal de bênção, para abençoar outras pessoas, para impactar vidas, para alcançar povos distantes, para trazer pessoas para a presença de Jesus. E se você não se posicionar dessa forma, então não tem motivo para Deus transbordar na sua vida. Porque para que Deus vai transbordar na sua vida se você não derrama na vida de ninguém? Para que Deus vai te fazer ter muito se você não abençoa ninguém? Se você não ajuda ninguém? Se você não se preocupa com ninguém? Se você se preocupa só consigo mesmo, então a força do teu braço pode te ajudar. Agora, quando você entende o porquê você foi chamado e se posiciona no local correto, da forma correta, aí o Senhor, ele estende o seu braço forte, tua mão de poder para te ajudar, para que você possa impactar outras vidas. Existe uma frase, acho que eu até já falei dessa frase no meio desses devocionais, que o Luiz Hermínio, ele diz assim: o céu não responde perguntas, o céu responde respostas. E quando ele falou aquilo, aquela frase ficou cravada no meu coração. Por quê? Porque verdadeiramente o céu,
ele não está ali para que você fique questionando. Enquanto você questiona os métodos de Deus, enquanto você questiona os motivos de Deus, você não avança. Agora, quando você começa a agir, quando você começa a trabalhar, quando você começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, aí Deus começa a te entregar muito mais. Porque você está pronto para lidar com aquilo. Consegue compreender isso? Enquanto o governante ele governa para si próprio, ele não consegue fazer o povo crescer, avançar, prosperar e ser vitorioso em batalhas. Porque ele está preocupado em se proteger. Agora, quando um governante está pronto para governar para o povo, então ele fortalece o povo. E o povo cresce, o povo prospera, o povo vence as batalhas. Porque o governante está governando para um povo que foi escolhido por Deus. Então ele sabe que Deus é que vai dar o suporte que ele necessita. Consegue entender o que eu estou querendo passar através dessa palavra? Se você quer alcançar mais de Deus, se você quer ter mais do Espírito Santo, esteja pronto para ser um canal na vida de alguém. Para ser somente alguém que vai compartilhar aquilo que recebeu. Veja, nesse propósito de busca pelo Espírito Santo, eu tenho percebido que eu tenho enfrentado grandes lutas. Mas o que tem me garantido a vitória nessas lutas é entender que eu estou sendo observado e que o meu posicionamento, a minha forma de agir, minha forma de responder, ela não vai influenciar só na minha vida. Quando eu penso, o que os outros vão pensar de Jesus se vê uma pessoa que carrega o nome de Jesus fazendo isso? Quando eu penso isso antes, o fruto do Espírito é revelado. Então eu já não respondo mais como eu gostaria, mas respondo de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o temor de Deus está sendo expresso nas minhas atitudes. E quando eu começo a agir segundo o temor que eu tenho por Deus, então as minhas atitudes começam a ser mais assertivas. E a partir do momento que as minhas atitudes são mais assertivas, eu automaticamente começo a desfrutar dos benefícios dessas atitudes. Só que eu só tomo essas atitudes assertivas porque eu estou pensando em como minha vida impacta outras vidas. Consegue entender esse círculo de atitude e resposta? Apóstolo Paulo ele diz: eis que vocês estão cercados com uma tão grande nuvem de testemunhos. Então, todos estão cercados por uma tão grande nuvem de testemunhos. Todo mundo está olhando o que você está fazendo. E você pode ser um canal por onde vêm os escândalos, ou você pode ser um canal por onde vem o temor do Senhor e a bênção de Deus. Isso só depende de você. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, que o Senhor venha revestir com o teu poder, com a tua graça, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Pai, fortalece a vida dos teus filhos, reveste o teu poder. Pai, que os frutos do teu Espírito Santo venham
ser revelados na vida de cada uma dessas pessoas. Que a temperança, que a mansidão venham tomar conta dos corações. Ah, Pai, que eles não venham ceder às provocações do inimigo, que todas as batalhas travadas venham ser claras e evidentes como batalhas espirituais, para que eles consigam raciocinar antes de agir, para que eles consigam se posicionar como verdadeiros servos e servas de Deus, para que o coração deles esteja voltado a abençoar e não a amaldiçoar. Que eles não fiquem presos ao mundo carnal ao ponto de querer tudo para si, mas estejam dispostos a entregar tudo quanto o Senhor vos der. Tudo que o Senhor disser para eles, que eles estejam dispostos a pregar. Tudo que o Senhor entregar na mão deles, que eles estejam dispostos a utilizar isso como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Para que dessa forma, Pai, as tuas bênçãos não sejam retidas. E tudo que estiver preso no mundo espiritual, todas as bênçãos, tudo aquilo que estava amarrado venha receber um desatar. Seja liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a família dele e dela. Que eles possam receber, Pai, a resposta daquilo que eles colocaram nas tuas mãos. Se porventura tem processo na justiça que está parado há muito tempo, que o Senhor venha desatar, que o Senhor venha dar andamento. Se porventura eles estão esperando algum benefício que está amarrado, que o Senhor venha quebrar toda a corrente, desatar todo o nó, para que eles possam alcançar. Se porventura eles estão esperando o pagamento de uma nota, aquela pessoa que deve trazer o dinheiro que já combinou e atrasou, que o Senhor venha enviar o teu Espírito Santo e incomodar para que essas pessoas entreguem aquilo que é devido. Para que dessa forma, quando eles receberem aquele valor, quando eles receberem a provisão, quando chegar até eles o recurso, eles possam colocar em prática esta palavra de ser abençoadores, pessoas com o coração disposto a abençoar o seu próximo. E dessa forma, conforme eles tiverem no coração o desejo de abençoar, o Senhor os abençoe cada vez mais. Estava esperando receber um valor, pegou aquele valor e abençoou a vida de outras pessoas, que o Senhor venha derramar muito mais sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Para que dessa forma a tua palavra venha se cumprir. Que conforme o povo decidiu abençoar, o Senhor os abençoou muito mais. Em nome de Jesus. Que esta palavra venha movimentar o mundo espiritual sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a casa dele, sobre o negócio, sobre a vida financeira, sobre a vida profissional, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.